Boa noite a todos. Vamos dar início a esse nosso terceiro encontro, TST na FADISP, contando nessa noite com o ministro Alexandre Agra Belmonte, que vai fazer a sua intervenção aqui conosco. O ministro Agra esteve pessoalmente conosco na FADISP, ainda na época que a gente podia se aglomerar, né? Foi um prazer poder recebê-lo pessoalmente lá na FADISP, e agora, ainda nesse distanciamento social, a gente tem a felicidade de poder contar com a sua sabedoria, também falando de forma não presencial. Esse seminário, né, esse grupo de encontros é parte do calendário de comemoração dos 20 anos das nossas atividades educacionais do Grupo José Alves, do Grupo do Radical Educacional, né? Unialfa, FADISP e o Colégio Alfa. A gente também aqui está no momento de celebração. Na nossa atividade aqui acadêmica da FADISP, esse também é um evento muito, muito importante para nós, em especial comandado, né, pelo professor Francisco Pedro Jucá e pelo professor Ricardo Guimarães, nossos professores da graduação, do mestrado e do doutorado da FADISP. Aqui, nessa noite, também contando com a professora Carolina Moura, nossa coordenadora do curso de graduação, com o professor Lauro Chical, a nossa coordenadora adjunto do programa de mestrado e doutorado, os nossos professores Joaquim, Zé Eduardo e Vanessa, aqui também presentes nessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Quero cumprimentar os nossos alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, os nossos alunos de São Paulo, alunos de Goiânia, do país todo, acompanhando essa nossa transmissão. Queria também saudar e agradecer, em especial, a Escola Judicial do Tribunal Regional da Segunda Região, do trabalho da Segunda Região, que tem feito esse seminário junto conosco. E também quero agradecer especialmente, já tinha feito de forma inicial, mas quero fazer agora de coração, agradecer enormemente ao ministro Alexandre Agra Belmonte, que, dentro das suas atribuições muito, muito grandes, presentes dia a dia, incontáveis compromissos, pôde separar um pouco do seu tempo para atender a nossa instituição e poder conversar com os nossos alunos e professores aqui também. Então, quero agradecer, ministro Alexandre, a sua disponibilidade em estar aqui conosco nessa noite. Quero, então, portanto, professor Jucá, deixar os trabalhos hoje sobre a sua coordenação, como tem sido feito nesse nosso seminário, mais uma vez agradecendo a sua coordenação desses trabalhos, e ao professor Ricardo também pelo convite e participação simultânea nesses eventos. Muito obrigado a todos. Tenham um bom evento nessa noite. Professor Jucá, é com o senhor. Professor Tiago, eu agradeço a oportunidade. Quero registrar um agradecimento muito sincero e muito forte ao ministro Alexandre, de quem eu sou admirador há algumas décadas, e por causa de uma obra que saiu, uma edição recente, atualizada, e que eu me permito ser garoto propaganda, porque reconheço uma das obras fundamentais do direito do trabalho no Brasil, que é essa visão transdisciplinar das instituições de direito civil no direito do trabalho. Eu acho que só essa obra justifica tudo. Não baste isso. Agradeço muito a disponibilidade de ele ter espremido a agência, daí eu sei que não é fácil para estar conosco, e acho que nós teremos uma noite memorável, e para que se evite desperdício de tempo, porque tesouro não pode ser desperdiçado, eu imediatamente passo a palavra ao ministro Alexandre para a sua conferência. Ministro Alexandre. Caro Jucá, cumprimento a FADISP na pessoa do diretor acadêmico Tiago Matsushita,
Dr. Tiago Matsushita, pela realização deste evento, com apoio da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e o faço na pessoa da diretora, a desembargadora Maria José Biguetti, agradecendo a ela penhoradamente o convite. Parabenizo a FADISP pela iniciativa de promover esses encontros com o Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento o juiz Francisco Pedro Jucá, que sempre me sensibiliza com as suas palavras, ele que é carioca de nascimento e também de coração, professor da FADISP e livre docente pela USP. Certamente ele também é botafoguense. Cumprimento o confrade da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, Dr. Ricardo Guimarães, também professor da FADISP, sensibilizado pela sua presença nesta oportunidade, sempre no comando desses cursos e desses encontros. Cumprimento os professores, alunos da FADISP, os ouvintes. E para falar sobre o tema proposto, sobre as novas tecnologias, tanto no trabalho como também no judiciário, eu preciso antes fazer algumas breves considerações. Nas antigas civilizações grega e romana, o trabalho ele era visto como indigno, reservado aos escravos, que não eram considerados pessoas. Na Bíblia, o trabalho é considerado um castigo decorrente da necessidade do ser humano lutar pela sobrevivência, como consequência da expulsão do ser humano do paraíso pelo pecado de Eva. Deve-se ao humanismo, a partir do Renascimento, a valorização do ser humano, a partir de sua concepção como ser livre, como pessoa dotada de razão, responsável pelo próprio destino, daí adquirindo, então, o trabalho, mais do que o veículo de sobrevivência, a sua concepção como veículo para o alcance dos bens da vida. O Estado liberal sucedeu, assim, ao Estado absolutista e ao final rompimento da Igreja como suporte das ações estatais. Logo verificou-se, no entanto, que, diante de diferenças de aptidão entre os seres humanos, de meios de acesso ao conhecimento e aos meios produtivos, o trabalho também trouxe desigualdades. E, a fim de contornar essas desigualdades, vários instrumentos foram tentados ao longo dos anos, entre eles o compensatório da CLT, sob as diretrizes do interventor Estado Social. Chegou-se finalmente à constatação, no Estado Democrático de Direito, de que somente por meio de políticas públicas e sociais inclusivas, capazes de propiciar a todos as oportunidades equivalentes de acesso aos direitos sociais, será possível, ou é possível, reduzir as desigualdades e propiciar dignidade à pessoa humana. O Brasil, no entanto, ele é atualmente, se eu não me engano, o 7º país mais desigual do mundo. O grande dilema da atualidade é a força do poder econômico, que condiciona os investimentos nos vários países à inibição de políticas sociais circunstancialmente contrárias ao lucro, fragilizando os estados e acentuando as desigualdades. Nesse ambiente, sobressaem e servem aos interesses desses poderosos investidores as novas tecnologias de produção, que, sem o adequado preparo do ambiente onde são instaladas, elas, no entanto, tornam o ser humano elemento secundário, gerando desemprego, exclusão e informalidade. É isso que nós estamos experimentando no Brasil e que também está se verificando em diversas outras partes do mundo. Há países mais e menos preparados para essas circunstâncias. Em 2015, por exemplo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Coreia, a Alemanha e o Japão exportaram em conhecimentos, ou seja, tecnologia, 3 vezes o que o Brasil exportou em matéria-prima, ou seja, em soja e derivados. Países como China, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan contornaram essa situação do acesso à tecnologia
sonegando direitos trabalhistas a algumas gerações em troca do investimento em educação e tecnologia para beneficiar gerações futuras, o que, de certa forma, vem ocorrendo no presente momento. Esse procedimento, no entanto, ele é impensável em relação aos países da América do Sul, da América Central e do México, situado na América do Norte, em que os direitos trabalhistas têm, de forma justa, tradição popular e estatal, pelo que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio que permita a esses países um crescimento sustentável. Enquanto a União Europeia oferece empregos qualificados, com melhor remuneração, mais produtivos e propiciadores de melhor nível de vida no trabalho pessoal, e, não obstante, é competitiva e integrada à economia mundial globalizada, na América Latina, o desafio no momento é gerar simplesmente oportunidades de trabalho, mormente frente a tecnologias que dispensam o trabalho humano. A diferença entre a União Europeia e os países da América Latina é que os primeiros são os detentores e revendedores das tecnologias que na América Latina dispensam o trabalho humano e geram oportunidades de trabalho para a criação, gerenciamento, controle e venda ou cessão e utilização dessas tecnologias por esses países produtores e revendedores. A informática, a rede, a robótica, as plataformas digitais e a inteligência artificial, isso para não falar de outras situações, como impressoras 3D, a internet das coisas e várias outras tecnologias de ponta, transformar o mundo e o mundo do trabalho de tal maneira que os instrumentos tradicionais de proteção à automação tornaram-se obsoletos a ponto de, até hoje, desde a Constituição de 1988, esse direito fundamental, ali previsto, não ter sido regulamentado no Brasil. Não se sabe como regulamentá-lo. De que maneira? Se é por incentivo ou se é coibindo. E manus militari não vai funcionar. Assim como datilógrafos, telegrafistas e contínuos são profissões que se extinguiram, entre as profissões mais propensas à extinção no momento estão os agentes de viagens. Hoje em dia, você pode perfeitamente fazer uma viagem por meio de plataforma digital, por meio do Booking, ou outros programas mais que te permitem, nesse caso, você reservar o hotel, como você também pode, pela internet, fazer a aquisição da sua passagem, como você pode também reservar um determinado veículo de aluguel também pela internet, enfim. Além dos agentes de viagens, contadores, corretores de imóveis, né? Hoje em dia, o Zap, o OLX e outras plataformas mais permitem que os próprios proprietários, sem a necessidade de pagar comissão, eles possam vender os seus imóveis, oferecer e vender seus imóveis. Hostesses de restaurantes, hotéis, lounges e cafés, que você também pode fazer a sua reserva no restaurante pela internet, sem a necessidade dessa intermediação. A mão de obra agrícola, secretários e assistentes administrativos, porteiros de prédio, tudo isso nós estamos diante de profissões à beira da extinção, como aconteceu, repito, com os datilógrafos, os telegrafistas, os contínuos. Eu fui datilógrafo no começo da minha vida, ganhava dinheiro datilografando. Recolhia como autônomo, inclusive. As novas tecnologias, então, elas vêm substituindo essas profissões, mas também vêm, e aí é que está, se o país está ou não está preparado para isso, oportunizando novos postos de trabalho. Se o país não está preparado para essas novas tecnologias, ele não vai oportunizar essas oportunidades de trabalho. Nesse caso, ele vai importar simplesmente as novas tecnologias e essa importação virá
sempre com um gerente estrangeiro que aqui vai concretizar a implantação dessas tecnologias no país. O comando não será de um brasileiro. Qual é a razão de eu ter feito toda essa contextualização? Eu fiz essa contextualização porque as regulações elas precisam levar em consideração o mundo real do trabalho e não um mundo ideal existente apenas na cabeça de alguns, que faz com que determinadas leis elas simplesmente não peguem, ou simplesmente se tornem obsoletas, ou levem o Poder Judiciário a dirimir conflitos de forma pacífica 20 anos depois de longas discussões. Então, a lei ela precisa ser apresentada de forma utilitária, ela precisa ser apresentada com os pés no chão, ela precisa ser apresentada para o momento atual e para o momento futuro, de forma que realmente ela não apenas se torne popular, como ela se torne perfeitamente utilizável. A pandemia da Covid-19 ela demonstrou, por exemplo, a desnecessidade da grande concentração de trabalhadores intelectuais. Eu aqui falo intelectual apenas no sentido de diferenciar do trabalho manual, né? Uma coisa é você poder proferir uma aula pela internet, como estamos fazendo agora, e outra coisa é você trabalhar na construção civil. Então, são duas situações absolutamente independentes. Então, quando eu falo de trabalhadores intelectuais, é nesse sentido. Então, a desnecessidade de grande concentração de trabalhadores intelectuais no ambiente físico empresarial e sem necessidade das agruras do deslocamento. Em São Paulo, é difícil você se deslocar para o trabalho. Esse deslocamento, não só no São Paulo, como no Rio de Janeiro e em várias outras capitais do Brasil, envolvem tempo, paciência, risco no deslocamento. Podem esses trabalhadores, isso demonstrou a Covid, executar o serviço deles à distância e por meio do teletrabalho. E que serviços seriam esses? Reuniões, aulas, projetos, conferências. E também demonstrou que, passada a pandemia, esse trabalho pode ser realizado também fora da residência do trabalhador, de forma móvel ou em telecentros, e até mesmo por meio do telefone celular, o que não é previsto na CLT, porque a CLT limita o trabalho, o teletrabalho ao home office. Por outro lado, o impedimento de prestação presencial demonstrou a possibilidade da prestação jurisdicional à distância. O retorno às atividades presenciais não mais dispensará o trabalho telepresencial remoto para audiências e julgamento, ou seja, os telejulgamentos, encurtando distâncias e reduzindo gastos e tempo. Um advogado que precisaria fazer uma sustentação em Brasília, cujo processo está no TST, ele que é localizado em São Paulo ou no Rio de Janeiro, certamente é muito mais cômodo para ele ingressar no seu computador, acessar o sistema, o nosso sistema Cisco, Webex, e poder fazer, então, a sua sustentação sem necessidade de ter gasto com avião, necessidade de ter gasto com hotel e necessidade de ter um gasto diferenciado com alimentação. Fora o tempo que ele vai gastar para ir, para voltar, quando ele simplesmente pode, nesse caso, fazer a sua sustentação de maneira telepresencial. Isso vai, inclusive, gerar, como eu digo, ao mesmo tempo em que a tecnologia ela suprime oportunidades de trabalho, ela também cria novas oportunidades de trabalho. Cria a possibilidade de um advogado atuar em vários pontos do país ao mesmo tempo, sem, às vezes, até ter um escritório físico. E, de outra,
Além da questão, então, a que eu me refiro, da prestação presencial, ou melhor, da prestação remota jurisdicional, o trabalho nos demais ramos do poder estatal. E aí eu estou me referindo não apenas ao governo federal, como também ao Congresso, como também aos governos locais e regionais. Então, nós precisamos de uma regulação que concretize com segurança essas novas possibilidades. Elas estão aí, elas vieram para ficar. O teletrabalho veio para ficar. Os julgamentos telepresenciais, não se enganem, ele veio para ficar. As varas eletrônicas é uma questão de tempo. Então, precisamos de uma regulação que concretize com segurança essas novas possibilidades, considerando todos os aspectos de uma prestação jurisdicional à distância, bem como, agora, passando para o trabalho subordinado, uma regulação do teletrabalho adaptada a todas as possibilidades de utilização. E, além dessas duas questões, precisamos também regular de forma eficiente o trabalho prestado por meio de plataformas digitais. Eu estou me referindo aqui ao RAP, estou me referindo ao Uber, estou me referindo ao Log e a vários outros ambientes remotos de prestação do trabalho mediante uma determinada organização por computador. Essas pessoas estão aí sem qualquer tipo de proteção social, é o caso dos entregadores, é o caso dos uberistas, é o caso dos loguistas, e é preciso se pensar numa regulação que possa dar a essas pessoas uma segurança, uma inclusão social. Isso é possível sem precisar reconhecer vínculo de emprego. Nós temos, por exemplo, o trabalhador eventual que não tem vínculo de emprego e, no entanto, tem direitos trabalhistas, embora de forma equiparada. Temos os trabalhadores temporários que não são empregados, os da Lei 6.019 de 1974, mas, embora não sejam empregados, eles têm os direitos trabalhistas propiciados pela legislação especial. Nós temos os cooperados, que, nesse caso, não têm todos os direitos trabalhistas, têm alguns direitos trabalhistas, né? Então, eles têm a proteção, inclusive, previdenciária. Nós temos as figuras dos cabeleireiros e manicures, parceiros, né? Também com proteção social. Precisamos da proteção social para essas pessoas, não concedendo vínculo de emprego, porque não vejo necessidade, já que eles não são trabalhadores subordinados. Mas, embora eles não sejam trabalhadores subordinados, eles também não são necessariamente autônomos. Eles ficam naquele meio termo, naquela zona gris, em que eles são colaboradores dentro de uma organização com diretrizes invariáveis. Não há subordinação, mas há a necessidade de seguir essas diretrizes que são invariáveis. Então, é preciso se pensar numa jornada de trabalho, é preciso se pensar na inclusão como contribuinte da Previdência Oficial, é preciso pensar num valor mínimo de salário e é preciso pensar também no direito à sindicalização desse pessoal. Então, fazendo isso, como fez a Itália, por exemplo, estar-se-á dando proteção social a esses trabalhadores. Agora, nada impede que esses trabalhadores eles prefiram, em vez desses direitos a que eu me referi, se inscrever como MEI, né? E talvez até, de outra forma, intermediando, reorganizar uma mão de obra, ele se tornar ali um chefe de todos os outros que trabalham, né? Então, nada impede também que esse serviço seja prestado mediante empresa. É o que acontece, por exemplo, com representante comercial, é o que acontece com agente, né?
previsto na legislação civil, contrato de agência e distribuição, ele tanto pode ser autônomo, como ele pode também ser uma sociedade, né, que a gente chama ser uma empresa, né? Então, é preciso se pensar nisso. Quanto ao teletrabalho, a atual regulação só prevê, está lá na CLT, artigo 75A e seguinte, só prevê o trabalho na residência do trabalhador. Por que eu digo que só prevê o trabalho na residência do trabalhador? Porque está dizendo que é caracterizado como teletrabalho aquele prestado de forma remota em ambiente que não seja o ambiente empresarial e que também não seja trabalho externo. Então, excluiu o trabalho externo, que é o trabalho móvel externo, e excluiu também o trabalho prestado dentro do ambiente empresarial. Então, esse teletrabalhador, nesse caso, então, ele só pode ser o trabalhador que trabalha em home office, na sua residência. Então, ele só prevê o teletrabalho na residência do trabalhador com exclusão de horário, porque prestado, segundo a lei, predominantemente à distância. Mas aí eu pergunto, e se o trabalhador prestar serviço nos demais dias na empresa, ou seja, de forma predominante, ele trabalha em casa, mas em outros dias ele trabalha dentro da empresa com horário definido? Nesse caso, como é que fica? Como é que nós vamos fazer? Vai aplicar horário de trabalho nos dias que ele vai à empresa e não vai aplicar horário de trabalho, então, nos dias que ele presta serviços fora de casa. E a lei simplesmente, sem perceber essa nuance, ela diz simplesmente que não se aplica a esse teletrabalhador o regime de horário de trabalho. São questões que precisam ser revistas, né? Por outro lado, a lei atribui a negociação entre teletrabalhador e empregador a aquisição e manutenção dos equipamentos. Ora, bolas, não deveria ser assim. Deveríamos pensar numa regulação um pouco diferente, correspondente à realidade. A aquisição do equipamento e a manutenção, o custo de manutenção do equipamento, deve ser do empregador e não do trabalhador. Agora, nada impede que o trabalhador ele já tenha o equipamento. E, nesse caso, seria absolutamente inócuo que o empregador fornecesse um equipamento que o empregado já possui. Nesse caso, então, o empregado poderia alugar o equipamento ao empregador. Então, como que a lei poderia se ajustar à realidade? Ela se ajustaria à realidade a partir do momento em que ficasse determinado que o fornecimento do equipamento e sua manutenção é do empregador, salvo ajuste em contrário, ou seja, abrindo a porta para a possibilidade de um ajuste em contrário e não impondo, como a lei fez, simplesmente essa questão, ou remetendo essa questão à negociação entre empregado e empregador. E a lei também, em relação ao teletrabalhador, ela não esclarece que é do empregador, apesar das instruções ostensivas, o risco de doenças ocupacionais causadas pela utilização de equipamentos inadequados e que é a obrigação dele, por essa razão, fazer vistorias. Então, se por acaso o empregador não forneceu o equipamento, ele precisa verificar qual é o equipamento que o empregado tem e se o equipamento ele está adequado às condições estabelecidas em lei, principalmente aquelas constantes da NR 17. E quanto à fiscalização do trabalho, o trabalho prestado na residência do empregado ele pode ser objeto de fiscalização, né? E o direito à desconexão, já que sabemos que hoje há instrumentos eficientes de alcance e de controle à distância da prestação de serviços, né? Programas de computador que esclarecem ou identificam se o trabalhador está ou não conectado, por quanto tempo ele esteve ou não esteve conectado. E o celular, que permite alcançar o trabalhador a qualquer hora, nos fins de semana, de qualquer maneira, ou deixar
simplesmente determinadas mensagens, não importando o horário em que elas são ali deixadas. Finalmente, quanto à questão, voltando agora, relacionada ao trabalho nos tribunais, é possível, e isso está absolutamente demonstrado, que os julgamentos telepresenciais eles são muito importantes, muito interessantes, e eles permitem até uma celeridade e uma inclusão de advogados que talvez não, para evitar deslocamento, não fariam determinadas sustentações. Então, penso que esses julgamentos ou julgamentos telepresenciais eles são mais inclusivos até do que os julgamentos presenciais. Certamente, nós teremos um período pós-pandemia em que haverá, com o passar do tempo, uma mescla em que, independentemente dos julgamentos telepresenciais, dos julgamentos presenciais, nós teremos também, em meio a eles, sustentações orais que serão feitas de forma telepresencial. De igual sorte, a questão das audiências, e aí a coisa complica um pouco. Muitos juízes reclamam que não existe segurança, e o Ministério Público também faz essa reclamação, quanto à prestação de depoimentos à distância e prática de outros atos processuais, porque o juiz não se sentiria seguro, receoso, por exemplo, de que a testemunha que está prestando o seu depoimento ela estivesse com um teleprompter na frente dela, ou com anotações que não estariam sendo vistas pelo juiz por meio da câmera e também não pelo advogado da outra parte. Essas questões realmente precisam ser objeto de reflexão, a fim de que se encontre uma maior segurança nessa questão. Ainda há a questão também relacionada ao fato de que nem todos têm acesso ou um acesso com velocidade que permita a realização, nesse Brasil de imenso território, a realização de atos processuais à distância, com voz e com qualidade adequada de vídeo. Então, será preciso que a OAB intervenha para fornecer os meios de forma que os lugares sejam dotados de banda larga, o que vai ser muito facilitado no futuro com o sistema 5G. Então, a OAB, o Ministério Público, os estados, os municípios, enfim, todos vão ter que se dar as mãos, e as empresas também, para que isso venha a se tornar realidade, ou seja, velocidade de acesso, embora em muitas situações isso possa ser feito por meio, inclusive, do celular. Eu já vi advogados que fazem sustentações por meio do celular. O sistema Cisco Webex permite que isso aconteça. E até lives, né, que todo mundo sabe que podem ser feitas por meio do celular, por meio do Instagram, né? Então, esses meios estão se popularizando, mas é preciso que eles se concretizem em todas as regiões do país, inclusive as mais remotas, e que também as audiências elas possam ser prestadas com segurança, que o juiz passe a ter segurança em relação à prestação desses depoimentos. Se isso vai acontecer com a pessoa prestando o depoimento em frente ao celular,
ou então em frente ao computador, com o espelho atrás, para o juiz ver que ele não está olhando nada, se nós teremos centros apropriados para que isso aconteça, eu, sinceramente, não sei. Mas posso dizer a vocês algumas coisas que acontecem no dia a dia. Nos julgamentos telepresenciais não é tão comum assim, mas acontece, do advogado estar fazendo a sustentação e cai a conexão. Ou então ele está preparado para fazer a sua sustentação e a qualidade da voz não chega bem. O que nós fazemos nesse caso é suspender aquele processo, passando, então, ele para o final da pauta, a fim de que isso possa ser, então, realizado. Eu fico muito feliz de ter contribuído como coordenador da Comissão de Tecnologia do Tribunal Superior do Trabalho, para que esses julgamentos telepresenciais na Justiça do Trabalho, pelo menos no Tribunal Superior do Trabalho, eles se tornassem uma realidade. Então, nós voltamos logo em seguida às atividades dentro do TST, utilizando esse poderoso instrumento. Fico feliz também com o fato também de, na mesma condição de coordenador, ter podido propiciar os julgamentos virtuais. Então, quanto aos julgamentos virtuais, não há, nesse caso, imagem. Simplesmente abre-se a votação, que dura 7 dias. O relator, então, ele disponibiliza seu voto para os outros ministros da turma ou da sessão especializada, e aí cada um torna-se vistor do outro, o que até traz maior segurança, e o ministro que, por acaso, tiver alguma ressalva em relação àquele voto, quiser pedir visto, então ele faz a marcação. A mesma coisa o advogado, a mesma coisa o procurador, e, nesse caso, fazendo a marcação, sai do julgamento virtual e vai, então, para o julgamento ou presencial, como era antigamente, até o retorno, ou julgamento, neste caso, atualmente, em razão da pandemia, telepresencial. Então, eu penso que nós estamos realmente diante de um mundo novo, de um admirável mundo novo. E um admirável mundo novo para o qual, se não estamos totalmente preparados, precisamos nos preparar. Precisamos, evidentemente, de investimento em outras áreas, né? Sem dúvida nenhuma, isso fez parte do conjunto daquilo que eu procurei expor, mas que se revela apropriado em se tratando de educação, né? A educação, ela é transformadora. Só a educação transforma. E nós podemos entender, eu aqui, que tive essa oportunidade, vocês que estão aí do outro lado, que também estão tendo essa oportunidade, nós somos, então, privilegiados por podermos ter tido essa inclusão educacional. Mas o Brasil ele só vai se transformar o dia que essa inclusão educacional for para todos. Dizer que todos têm as mesmas oportunidades porque a lei é igual para todo mundo, a gente sabe que não é uma realidade. Muitas vezes você nascer numa comunidade carente, numa situação totalmente adversa, condena você a uma situação a qual você não tem saída pelas mais variadas razões. Querer que o jovem, adolescente, ele prossiga com seus estudos fundamentais, quando ele precisa ajudar a família a sobreviver, exigir uma coisa irreal. Então, o fato de nós termos determinados heróis, pessoas que conseguem vencer tudo isso, com ou sem estudo,
Lula sem estudo, Joaquim Barbosa com estudo, isso é, infelizmente, no Brasil, uma exceção. Gostaria que fosse a regra que, inclusive, em alguns países funciona. Então, eu aqui concluo, fico à disposição. Novamente, eu agradeço o convite que me foi feito e espero que, com essas breves palavras sobre esse tão intrincado assunto, mas tão interessante também, eu possa ter esclarecido alguns aspectos. E devolvo a palavra, então, ao nobre juiz Francisco Pedro Jucá. Muito obrigado, ministro Alexandre. A sua fala foi iluminadora, eu tenho que dizer isso, porque venho academicamente refletindo há bastante tempo sobre um universo que eu chamo de novas tutelas para o trabalho. Talvez o grande drama que nós todos tenhamos enfrentado, e por isso eu sou propagandista do seu livro há muitos anos, é que nós tentamos colocar tudo na CLT. Nós tentamos enquadrar todas as situações existentes na CLT e hoje em dia, um número enorme delas não cabe, porque a CLT tem como referência central os dois parâmetros do Fordismo no industrialismo de linha de montagem, tempo e movimento. A vida hoje não gira mais só em torno do tempo e movimento. E o que é que acontece? O que cabe na CLT tem alguma proteção. O que não se consegue colocar na CLT fica sem proteção nenhuma. É proteção zero, é um verdadeiro pária. Portanto, o desafio que se coloca é uma visão mais amplificada do direito, exatamente como no seu livro. Se tem que encontrar as soluções na ordem jurídica e não necessariamente no setor A, B, C ou D dessa ordem jurídica. Eu acho que a sua contribuição nesse particular foi excepcional na posição de um ministro que mostra que a Justiça do Trabalho não está alheia, não está desconectada da realidade, mas ela está sensível a um problema posto, que a pandemia deu uma visibilidade maior, talvez porque não se quisesse ver, e nos desafia, nos cobra uma resposta. Eu acho que a sua contribuição foi primordial nisso. Caro Jucá, ao mesmo tempo em que nós temos desafios e questões novas, como organizações de tendência, adaptação razoável no emprego, extensão dos direitos sociais, nós também temos o outro lado da moeda, né? E precisamos fazer esses ajustes. Então, não adianta, como eu disse, nós fecharmos os olhos para a realidade. Não adianta a gente pensar que o Brasil é feito apenas de trabalhadores subordinados. A gente sabe que 50% da mão de obra ativa no Brasil está na economia informal. Então, a partir do momento em que está na economia informal, algo está errado. Por outro lado, independentemente da economia informal, nós ainda temos, dentro da situação de emprego, o problema do desemprego. Então, nós precisamos tornar, nós precisamos tornar essa CLT uma CLT inclusiva, porque a consolidação das leis do trabalho, ela não deve ser a consolidação das leis do trabalho empregatício. Ela deve ser a consolidação das leis do trabalho, não importa que trabalho nós estejamos diante. Se é trabalho autônomo, se é trabalho eventual, se é trabalho para subordinado ou de colaboração, se é trabalho avulso, se é trabalho temporário, alguns são autônomos, outros ficam naquele meio termo, e outros são empregatícios. E mais ainda, a gente também precisa levar em consideração que o trabalhador autônomo não é mais aquele trabalhador autônomo de antigamente, aquele contador, aquele advogado de antigamente que ele, com o próprio nariz, ele seguia adiante. Esses profissionais, hoje em dia, tirando aqueles que titularizam uma determinada organização, né, civil ou empresarial,
eles não são mais donos do próprio nariz, eles não determinam nem o que, nem onde, nem quando o serviço será realizado. E, no entanto, eles estão aí sem nenhuma proteção social. Então, dizer simplesmente que é autônomo é relegar a uma situação que não corresponde à realidade. Quantos e quantos trabalhadores autônomos têm um cliente só? Eles dependem daquele cliente. E o dia que aquele cliente não o quer mais, ele fica sem cliente nenhum. Agora, isso é por incompetência dele? Não sei. Pode ser por exclusividade, pode ser por isso, pode ser por aquilo. Enfim, são inúmeras as situações, mas principalmente situações de mercado com a qual ele até se acomoda, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é preciso pensar numa forma de nós podermos elastecer realmente essa malha protetiva, desde que essa malha protetiva ela não se transforme também no entrave, né? São aquelas esferas, chamadas esferas de proteção. Então, é preciso que nós vejamos a coisa com outros olhos. Eu não vou falar isso porque eu poderia ser mal compreendido, né? Se eu dissesse, não adianta dar direitos de mais para um e direitos de menos para outro. Vamos poder, então, fazer uma partilha. Mas se eu disser isso pode ser mal compreendido, porque na ideia, quando a gente fala em fazer partilha, é a gente dizer que determinadas pessoas já alcançaram um patamar civilizatório apropriado. Agora, se esse patamar civilizatório apropriado ele não está sendo bem concretizado, ou se ainda faltam determinadas políticas públicas para que isso aconteça, isso é um outro problema. É um problema que não diz respeito ao judiciário, é um problema que não diz respeito propriamente às leis, mas que diz respeito, sim, ao governo e às políticas de Estado. Então, eu penso nessa situação dessa forma. Então, nós precisamos realmente ter esferas de proteção, mas com essa ideia a que eu estou me referindo, né? A ideia de você... Por exemplo, vamos pensar no trabalho subordinado a horário e no trabalho mediante produção, né? Que aí você tem sempre o chamado conflito de que, se você não tiver limitação de horário, nesse caso, o empregador, vamos chamar agora de empregador, ele pode exigir do empregado um trabalho exaustivo. Qual é o trabalhador que trabalha mais contente no Brasil? Qual é o trabalhador que menos reclama na Justiça do Trabalho? Sabe qual é? O vendedor, porque ele ganha por comissão, ele faz a própria produção, ele sabe quanto é que ele vai tirar por mês a partir das suas vendas, e ele tem alguma proteção legal. Agora, se você trabalha no Uber, você, para poder sobreviver, você vai ter que fazer sem proteção nenhuma o mesmo serviço, né, comparativamente, sem qualquer tipo de limitação e sem qualquer tipo de proteção. Essa pessoa pode trabalhar 100 horas por semana. E qual é a diferença entre ele e o trabalhador subordinado? Apenas o fato de que um tem uma vinculação por lei, de acordo com a caracterização que a lei dá, e o outro, na prática, ele não tem essa vinculação porque ele não trabalha mediante ordens, ele trabalha mediante diretrizes. Então, a gente precisa refletir sobre essas coisas no Brasil. É preciso haver uma reflexão. Não é querer dar proteção a todo mundo, não é essa a ideia, né? É uma ideia diferente, é uma ideia de inclusão, é uma ideia de você poder fazer uma partilha melhor, de maneira a tornar dignas todas as pessoas e não apenas algumas. Né? É isso. Eu acho, ministro, que o senhor está dando uma lição de uma coisa que eu chamo de humanismo jurídico, um direito preocupado com o homem. Mas eu queria aproveitar a oportunidade e explorar Vossa Excelência mais um pouco, porque nem todo tempo se tem esse tipo de participação, e franquear a palavra para os painelistas que queiram fazer colocações a respeito.
Eu esperava assim, ouvir a voz do desembargador Eduardo, que está nos acompanhando, mas ele parece que não está muito animado a falar. Eu queria registrar, ministro, que é muito importante esse painel, quando nós fixamos como elemento de conexão o trabalho humano e não a forma dele. O direito ao trabalho dos nossos dias é o direito ao trabalho da política pública. Uma coisa que me preocupa muito, e está fazendo falta a professora Thalita aqui, é que nós não nos ocupamos da dimensão tributária do trabalho. O Brasil é o único país que cobra imposto por trabalho. Eu ia fazer essa observação e tem mais. Quando você está diante, por exemplo, vamos pensar no Uber e outras coisas mais. Esse pessoal não está incluído, então não contribui obrigatoriamente. Ele contribui se quiser, né? Essa que é a verdade, mas ele não contribui obrigatoriamente para a Previdência Social. Mas lá na frente, quando ele tiver com 65 anos, ele vai usar. Exatamente. Até se aposentar com o mínimo de contribuição. Quer dizer, é preferível que o Estado lucre com isso, né? Exato. O que a Itália fez? A Itália fez uma coisa bastante interessante, criou uma plataforma pública. E, por meio dessa plataforma pública, ela controla, inclusive, o que se arrecada a cada vez que um passageiro entra num Uber desse. Então, é interessante, por um lado. E isso poderia controlar até, talvez, quem sabe, aqui no Brasil, o nosso trabalho intermitente. Também poderia. Exatamente. Em vez de fazer aquele contrato doido, que tem que pagar multa, que tem que fazer não sei mais o quê, criou tanta barreira, tanta burocracia. Que, aliás, o nosso país é o país da burocracia, né? É algo aterrorizante. Eu ingressei na academia como presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho em 25 de março. Até hoje, eu não consegui, no registro civil, pelas mais variadas razões, apesar de toda a documentação em ordem, registrar o meu nome em sucessão ao anterior presidente. E por que eu preciso registrar o nome? Para movimentar as contas da academia, pagar as contas. Eu não consigo. Eu estou vendendo um imóvel que meu pai deixou de herança, ele faleceu há algum tempo. Olha a quantidade de certidões, de gasto, porque são 3 herdeiros, eu e meus 2 irmãos. A dificuldade para se fazer alguma coisa nesse país é algo que eu, sinceramente, não tenho palavras. Agora, imagina uma pessoa para abrir uma empresa e para fechar uma empresa. Aí, realmente... A dificuldade que é. Aí é uma empreitada para Hércules. Mas veja, o nosso processo trabalhista, que é mais simplificado, eu o acho lento por burocracia. Uma porção de atos mais inúteis que anjo da guarda da família Kennedy não precisavam existir, porque não vão mudar nada. A questão de você achar que vai ter mais segurança dessa maneira, quando, na verdade, você tem menos, né? Exatamente. Também entra no assunto da questão o que é ou não uma diminuição de direitos. O artigo 449 da CLT, por exemplo, ele diz que a falência concordata, hoje em dia a recuperação judicial, elas não trazem nenhuma repercussão no contrato de trabalho. E, por isso, então, gerava sucessão se, por acaso, fosse feita a venda de ativos de uma empresa falida ou, então, em concordata para aquele que adquirisse. Bom, então, o que acontecia era o seguinte, embora a lei desse esse direito todo, né, porque estava lá escrito, na prática acontecia o seguinte, a empresa falia, os bens não podiam ser vendidos, a não ser separadamente, porque ninguém ia comprar bem de falido, a não ser maluco, né? Só maluco comprava bem de família. Então, aquilo não era vendido como um todo. Como não era vendido como um todo, não arrecadava dinheiro.
como não arrecadava dinheiro, não podia pagar os trabalhadores que, por acaso, tiveram seus contratos rescindidos em razão da falência. Veio a nova lei, estabeleceu que não há sucessão, mas aí é possível vender os ativos como o trabalhador é credor preferencial, embora com limitação em determinados casos, vai se angariar o dinheiro suficiente para pagar os credores, inclusive os trabalhadores. Eles vão receber aquilo que eles não recebiam antes. Aí eu pergunto, qual lei que mais protege? Aí é que está. Aí é que está. Aí é que está. Mas sabe o que é isso, ministro? Não faz sentido, nessa altura do campeonato, fazer média com Vossa Excelência sabe disso. É a falta da visão de transversalidade do direito, que exatamente está no seu livro, que nos permite abrir e ver o conjunto das coisas. Quer dizer, é uma questão de alargar o foco. Por isso que, quando eu comecei a palestra de hoje, eu comecei fazendo toda aquela digressão. Porque se você não contextualizar, você não estiver dentro das circunstâncias, você não entende o que está acontecendo no mundo. Claro. E aí, como que você vai falar em aplicação de direito do trabalho sem você estar entendendo todo? Eu cito uma coisa, ministro, muito engraçada. Na minha juventude, eu fui metido a entender de direito agrário. E eu fui com uma turma estudar direito agrário na Europa, que na época estava na moda, nós estamos falando do começo dos anos 80. E nós fomos ao Institut de Droit Rural et d'Économie Agricole, que fica nos arredores de Paris. Na época, o diretor era o professor Jean Miret. E todos nós, de paletó, gravatos, latino-americanos, empolgados, nós estamos falando um curso de direito. Chegamos lá, um ônibus, e o velho estava com um macacão, galocha e um chapéu de palha. Foi aquele choque cultural. Todo mundo com cara de como assim. E ele deu a primeira lição, e, na minha opinião, a mais importante que eu tive. Não se compreende o direito agrário se não se suja os pés da terra do campo. Isso se aplica literalmente no direito do trabalho. Se eu não compreendo o funcionamento da economia, eu vou lhe responder o quê? Vou responder o que eu acho que deve, e o que eu acho que deve não tem nada a ver com a realidade. Eu acho que a sua contribuição é quase apostólica, ministro. Você imagina, no Brasil, um cruzeiro marítimo. Aquilo é um hotel que às vezes leva 13 mil pessoas, incluindo tripulação, onde você tem ali dentro daquele hotel cinema, teatro, free shop, né? Cassino, onde você tem uma quantidade enorme de trabalhadores, os mais variados, inclusive agência de viagem, porque quando o navio para tem aqueles passeios que são vendidos e outras coisas mais. Restaurante, às vezes, tem 7 dentro de um cruzeiro marítimo desse. Também tem manicure, ou seja, tem salão, né, de cabeleireiro e outras coisas mais, etc. Então, ali dentro daquele cruzeiro, inclusive de forma terceirizada, porque não é o armador que explora o cassino, que explora o free shop, que explora os restaurantes, que explora não sei o quê, não é o armador, a não ser aquele restaurante principal. Aí você imagina o seguinte, vamos rechear esse cruzeiro marítimo de trabalhadores brasileiros, certo? Aí você vai ter ali artista com determinado horário, garçom com outro horário, você vai ter o marinheiro com determinado horário, o tripulante, né? Você vai ter a camareira com determinado horário, vai ter não sei quem com determinado horário. Como é que você vai administrar algo dessa natureza dentro de uma empresa? Porque nas grandes empresas também acontece isso, né? Por que, Jucá? Agora eu vou falar uma coisa que eu não deveria falar, mas eu vou falar como um crítico de um corporativismo, tá? Me responde por que o advogado trabalha 4 horas e ele passa a ganhar 100% em cada hora extraordinária que ele fizer, além das 4, e o pedreiro da construção civil trabalhando 8 horas por dia
esses horários são diferentes. E a hora dele, a extra dele é de 50%. É a Ou consagração seja, da desigualdade. o que nós temos, na verdade, é vários corporativismos. Cada categoria profissional, sob a justificativa da peculiaridade, tem um Ô, horário de palavrinha. remuneração própria. Isso é inadministrável. Exato. Embora agora, com convenção, tenha sido resolvido de uma outra maneira, isso é inadministrável. Categoria preponderante e vai por aí afora, são coisas que não se coadunam com a realidade. O direito do trabalho é bonito, mas a lei precisa ser ajustada à realidade que nós vivemos, porque senão ela não serve. Mas isso está, ministro, no direito administrativo também. Eu vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta, reconhecendo que Vossa Excelência sabe mais do que eu. Eu não vejo qual é a atividade de nível médio no Judiciário do Trabalho. Não entendi? Eu não vejo qual é a atividade de nível médio que existe na nossa justiça. O técnico judiciário e o analista judiciário. Eu não consigo distinguir. O meu talento não chega lá. Eu acho que, pela natureza da atividade, só há espaço real para formação de nível superior. Hoje em dia costuma-se até exigir, mas fazer uma diferenciação, isso é uma forma de você aproveitar quem não tem o nível superior, né? O que acaba acontecendo é que todos de nível superior estão naquela... Aí é que está. Não seria razoável são melhor se aproveitados, os que têm mais conhecimento para poder chegar lá. Mas pede. É essa necessidade de rever, de revisitar o Brasil, e eu acho que a sua contribuição é absolutamente extraordinária nesse campo. É preciso revisitar tudo. Ninguém tem a resposta no bolso de dizer, espera um pouquinho, está aqui a solução mágica. Não é isso. Mas se a gente não se dispuser a enfrentar, vamos ficar andando em círculo para o resto da vida. Fica difícil. Olha, eu não vou mais ocupar vocês. Eu fico muito feliz com o convite, ter tido essa oportunidade de poder conversar com todos e estarei sempre à disposição para levar a minha palavra, a palavra do Judiciário, a vocês. E eu vou aproveitar, antes de encerrar, ministro, e lhe dar uma notícia oficial. O senhor foi admitido como correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas e o Ricardo vai fazer o meio de campo para montar uma agenda para que se dê posse ainda esse ano, numa sessão lamentavelmente virtual, e nós vamos aproveitar e fazer o lançamento do seu livro no nosso meio. Poxa, obrigado. Fico muito contente. Eu recebi essa notícia do presidente da academia, doutor Rui Felder, hoje de manhã, e na língua não cabe na boca, e eu vou atropelar o e-mail e noticiar logo. Quando ele falar comigo, vai dizer que não sei de nada. Mas, olha, a surpresa, fico muito honrado em fazer parte da Academia de Letras Jurídicas de São Paulo. Isso foi decidido e foi proposto naquela sua visita à FADISP, que foi no sábado. Bom. Pois é. Professor Tiago, eu acho agradecer, professor Jucá, e ao ministro Alexandre H. Belmonte por poder nos brindar nessa noite com um tão interessante tema e várias reflexões, em especial, olhando para o futuro, né? Com certeza, a gente está vivendo um momento que vai marcar a humanidade, né? Somos nós testemunhas daquilo que vai ficar para a história da nossa humanidade, e aqui no Brasil, nós como protagonistas desse momento que a gente está vivendo. Fico muito feliz em poder ouvir as palavras e as preocupações do ministro que pôde falar hoje conosco. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e cada um de vocês, todos os nossos professores aqui presentes, professor Jucá, professor Ricardo, José Eduardo, professora Carolina, professor Lauro,
o professor Joaquim, o professor Túlio, o professor Danilo, a professora Vanessa e o desembargador Eduardo, que puderam acompanhar aqui como painelistas, a todos vocês, nossos alunos da graduação, do mestrado, doutorado, servidores, magistrados que acompanharam aqui essa nossa atividade, dizer que a gente espera vocês nos nossos 2 próximos encontros que ainda acontecerão até... 3. Oi? 3. 3? 3. Estou eu falhando aqui nas contas, desculpa, professor 9, Jucá. 10 e 18. Isso. 9, 10 e 18. Desculpa as minhas contas aqui. O ministro Aloísio, o ministro Cláudio e o ministro Maurício Godin, que ainda nos acompanharão nessa nossa série do TST na FADISP. Muito obrigado a todos, mais uma vez, ministro Alexandre. Um grande abraço e a gente está ansioso para poder recebê-lo presencialmente aqui na FADISP novamente. Muitíssimo obrigado. Boa noite a todos. Um abraço virtual. Boa noite, ministro. Muito obrigado. Prazer.